Olá, sejam bem-vindos ao Cartórios Cast, um canal exclusivo dedicado às atividades notariais e de registro. Desde já, se você gostar desse conteúdo, dê o like, se inscreva no canal, ative lá o sininho. E temos também uma novidade, né, que já faz bastante sucesso, que é o Cartórios Club, um projeto educacional exclusivo para profissionais ligados aos cartórios, né? Titulares, designados e profissionais das áreas. Eu tenho a honra de receber aqui um convidado muito importante para essa nova versão do Cartórios Cast, que é professor já há 16 anos, tabelião há 20 anos, e mais importante, está nessa vanguarda dos titulares de cartório, nesse movimento de modernidade, que inclusive queremos dar no Cartórios Club, né? Que é o meu amigo Arthur Delguercio. Seja bem-vindo. Obrigado, Delguercio. Martins. Que alegria estar aqui com você. Uma honra participar do Cartórios Cast. Já assisti alguns episódios, Legal. Acompanhamos, né, o trabalho aí um do outro e eu estou muito feliz e honrado em estar aqui ao teu lado, uma grande referência aí para todos nós. Obrigado Legal. pelo convite e tomara que a gente traga boas ideias aí para o pessoal que estiver assistindo. É isso aí, vamos trabalhar, vamos ter bastante conteúdo bacana aqui. Eu estou aqui com o teu livro, que eu ganhei de presente, muito obrigado. Vi a dedicatória aqui também. Arthur, é muito bacana também. Eu vi que, eu não li, obviamente, né, que acabei de receber, mas eu dei uma folhada e vi que se trata de temas notariais de uma forma bem leve, né? Tem inclusive um pouco de quadrinhos aqui. Quadrinhos, isso. Muito legal. Obrigado, ganhei outros presentes aqui. Realmente que todos nós tenhamos um excelente ano de 2026, com bastante saúde. Amém. E prosperidade. Amém. Né? Esse livro que eu te entreguei aí com outros presentinhos é o Contos e Causos Notariais. Esse livro, Martins, é o meu xodó. Eu já tenho alguns livros publicados aí, tenho bastante material. A escrita é uma das coisas que me atraem no direito notarial e registral. Mas por que o Contos e Causos Notariais é um xodó dentro das minhas produções literárias? Porque ele reúne dois ideais muito valiosos para mim. O primeiro deles é comunicar a nossa atividade com simplicidade. Eu acho que muitas pessoas criticam e não utilizam os cartórios porque elas não conhecem aquilo que a gente faz e tampouco a relevância da atuação dos notários e registradores. Como você disse, eu sou tabelião há mais de 2 décadas, sempre atuando como tabelião de notas e protestos. Digam que não parece, né? Eu sempre fala que não parece. Caramba. Mas eu sempre notei essa questão que a crítica, né? Cartório é muito criticado, cartório o pessoal fala mal, aquela coisa que tem que acabar. Mas quando você para explicar para as pessoas o que o cartório representa dentro de uma sociedade, principalmente no Brasil, que tem as suas particularidades, as pessoas falam, pô, eu acho que o cartório, de fato, é uma coisa que não é tão ruim assim. Então, Contos e Causos Notariais, ele tem vários pequenos artigos. O estilo literário, ele muda de artigo para artigo. A gente tem crônica, tem histórias reais, tem algumas fantasiosas aí. Mas a ideia é o quê? Em até 2.000 caracteres, uma página, eu escrever numa linguagem que seja compreensível por qualquer pessoa, temas que tenham link com o direito notarial e registral. Então, tem de tudo. Por exemplo, eu sempre falo, qual que é a história que eu mais gosto que está aí nesse livro? Se chama Os Testamentos da Senhora Namoradeira. Essa senhora existe, ou existiu, enfim, não, mas é uma história que tem a ver com a minha atuação em Campos do Jordão. E era uma senhora que era um pouquinho mais velha, ela não tinha descendentes, não tinha ascendentes, não era casada nem mantinha união estável. E ela adorava namorar rapazes mais jovens. E aí, a cada novo namorado, ela fazia um testamento contemplando o namorado atual e revogando o testamento anterior. E aí eu falo, testamento, você pode mudar quantas vezes quiser, o importante é ele refletir a tua disposição de última vontade. Então a gente usa uma historinha para
falar um pouco sobre a importância do testamento. Então, o pilar 1 desse livro é essa comunicação simples, que vem por meio de artigos, por meio de quadrinhos do meu projeto Cartório na Escola, que são histórias em quadrinhos com o que a gente faz distribuídas para crianças e adolescentes de Itacoaquecetuba, onde eu sou tabelião atualmente. Então, pilar 1, comunicação simples. Pilar 2 é algo de assim, um baita valor para mim, eu sei que você comunga desse valor também, que é o valor de ajudar o próximo. Os direitos autorais do Contos e Causas Notariais são integralmente doados para entidades ou pessoas citadas no interior da obra. Nós estamos na 4ª edição, a cada edição a gente muda esses beneficiados. Arthur, alguém fica rico com direito autoral de livro? Não, tá longe disso. Mas a gente faz toda uma série de ações e eventos com essas entidades para propagar o nome da entidade. E mais do que isso, para propagar para as pessoas que elas podem mudar a vida de alguém com um pequeno gesto. Então, direitos autorais todos doados. Eu fico aqui, eu até deixo um pedido aqui, Martins, se você me permitir o espaço, para que os nossos espectadores, quem for titular de cartório, quem for advogado, pessoal que trabalha em cartório, tem muitos titulares, pessoas que compram o Contos e Causas Notariais, tem um valor de capa razoavelmente baixo, e aí as pessoas compram o livro para presentear as suas equipes, os seus clientes, os seus amigos. É uma maneira de ajudar o próximo e ao mesmo tempo de propagar positivamente a nossa atividade. Então eu faço esse convite aí para a galera que está nos assistindo que sejam propagadores do Contos e Causas Notariais. E eu espero que você goste do livro. Muito legal, eu já estou ansioso para começar a ler. A gente tem realmente bastante sinergia nos nossos pensamentos, né? Você acabou de falar aí. Eu tenho feito Cartórios Cast e tenho aprendido muito, né, com os convidados aqui, né? Então, é muito gostoso, inclusive por causa disso. E eu aprendi mais uma coisa. Aprendi não, eu ratifiquei mais uma coisa que eu sempre trouxe comigo na minha vida e graças a Deus isso está presente em todo o Serac, que você é rico na medida que você impacta mais pessoas positivamente, né? Então, você falou... ninguém fica rico com edição de livros, né? Com os direitos autorais de edição de livro. Mas a gente fica rico impactando as pessoas. Então, isso é uma forma de riqueza que você está atraindo para você que a gente apoia totalmente. Muito legal. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quanto mais eu faço pelo outro, mais eu faço por mim mesmo. Perfeito. É a pura verdade. É a pura verdade. Muito bom. Começamos em alto nível aqui. E eu queria te perguntar, queria que você voltasse lá na tua infância, né? E contasse pra gente aqui, pra todo mundo que quer ouvir, quem é o Arthur Delguercio Neto, né? Neto. Arthur Delguercio Neto. Então tem 2 outros Arthur Delguercio, né? Meu avô, Arthur Delguercio, meu pai, o filho, e eu sou o neto. Legal, legal. Bom, Martins, eu sou um menino nascido no interior de São Paulo. Eu nasci em Itápolis, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo, ali na região de São Carlos, Araraquara. É longe, distante da capital. Cidade quente. Tem um aeródromo, pelo menos tem. Ainda tem. Sabe como eu sei que tem? Como? Eu fui piloto de avião. E o meu voo de teste com o instrutor, de voo por instrumento... Foi em Itápolis? Foi em Itápolis, porque você vai falar, mas Itápolis não tem voo por instrumento. E não tem, lá é só visual. Mas o instrutor era de Itápolis. Ele era um piloto da extinta VASP, acho que era VASP. Tá. E aí, que ele faz? Como ele era examinador também do Aeroclube de São Paulo aqui, ele marcava os exames e fazia a gente ir para Itápolis. E na volta, a gente fazia o pouso por instrumento em São Paulo. Olha! E aí ele fazia toda a checagem do voo por instrumento. Eu almocei na casa dele, pra você ter uma ideia, em Itápolis. Sim, e ainda existe o Aeroclube de lá ativo. Ele mudou de local num passado recente, mas está ativo. Eu ainda vou para Itápolis umas 2 vezes por ano. Itápolis, inclusive, é uma terra formadora de bons notários e registradores. Sim, é uma cidade, porque Itápolis é uma cidade de... Acho que não chega a ter 50 mil habitantes. Eu sou de lá e sou titular. O Lucas, meu irmão, que é meu substituto em Itacoaquecetuba, ele foi titular em Santo Antônio do Pinhal e de Itápolis. Tem a Flávia Gentil, que é sexta tabeliã de notas em Santo André. O Fabrício Gentil, primo dela, que é registrador civil em Caraguatatuba. Tiago Barelli, tabelião em Itápolis. Itapolitano e tabelião em Itápolis.
O pai dele, João Barelli, que é piloto de avião também, registrador civil em Limeira. A Janaína Colombo, registradora civil no Guarujá. A Viviane Roveri, que é registradora civil e tabeliã de notas em Vicente de Carvalho. Gente. Camila Mucari, registradora de imóveis no interior da Bahia. Cara, talvez eu esteja esquecendo de mais alguém de Itápolis, mas, cara, Itápolis tem uma turminha aí de uns 10 titulares de cartório, uma turminha... a Marcela Gentil, prima da Flávia, que é tabeliã, acho que em Tabatinga, ali na região do interior. Tem uma galerinha boa de cartório de Itápolis. Eu nasci lá, morei em Itápolis até os meus 6 anos de idade. Tenho lembranças muito boas da minha infância lá, eu gosto muito do interior. Mas eu, menino, com 6 anos, mudei para São Caetano do Sul. Mudamos em decorrência aí do trabalho dos meus pais, a gente cresceu no Grande ABC, morei em São Caetano, que também é uma cidade muito boa, dos meus 6 aos meus 25 anos, que foi quando eu assumi o meu primeiro cartório em Campos do Jordão. E eu, assim, o Arthur da infância, eu sempre fui um menino muito quieto. Eu era de uma personalidade mais tímida. O pessoal fala, pô, você é tímido? Eu sou tímido. É que eu aprendi a me comunicar e eu me comunico com facilidade. Mas assim, nas minhas relações, eu me trataria como uma pessoa um pouquinho mais tímida. Eu gosto de brincar com os meus amigos e tal, mas eu tenho uma personalidade um pouco mais quieta. Tive meus desafios na adolescência em decorrência disso. Sofri um pouco com o que hoje chamam de bullying na escola, e isso foi legal que eu conto às vezes essa passagem, me ocorreu ela aqui, que foi uma maneira até naquela época que me ajudou a buscar querer mudanças. Então eu acho muito legal às vezes a gente num momento de dificuldade buscar a mudança e não aquela dor que não leva a lugar nenhum. E cara, eu tenho da minha época de infância, assim, eu tenho muito boas lembranças, assim, eu sempre tive a minha família muito presente na minha rotina, não só o meu pai, minha mãe e meus irmãos, mas uma avó minha avó Maria, mãe da minha mãe, que é falecida, ela era muito presente na nossa vida. A avó Maria deixou ótimos valores aí pra gente. Então, quando eu penso na minha infância, na minha adolescência, eu lembro, sim, de alguns desafios, claro, mas eu gosto sempre de valorizar o que teve de bom, né? Que foi crescer num lar com amor, com acolhimento, com ajuda e... Enfim, aí quando a gente vira pai, depois a gente procura levar um pouco dessas coisas de uma maneira bacana também para os nossos filhos. Legal, mas eu vejo que a base foi boa, né? E a presença dos avós é muito importante. É um privilégio, né? É um privilégio. Tem gente que não cresce nem com a presença de um dos pais, né? Porque falece cedo e tal. E ter os avós, eu tive 3 dos meus, né? Eu também. O meu avô Pedro, que era o pai da minha mãe, eu não conheci. Ele faleceu antes de eu nascer. A minha avó Maria morou com a gente. Então, a avó Maria é uma pessoa que eu tenho até um carinho de mãe, até porque minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, então ela era aquele suporte mais de dia a dia ali na rotina pra gente. E meus avós, por parte de pai, o meu avô Arthur e minha avó Eunice, também eu tive a felicidade de conviver. Meu avô Arthur faleceu quando eu tinha ali uns 18 anos. E minha avó Eunice faleceu aí há 4 anos, ela viveu bastante, eu tive a felicidade aí de conviver bastante com ela, assim. Mesmo o nome da minha mãe. Eunice, minha avó Nice, a gente chamava ela de Vonice, Vonice. Pô, muito boas lembranças. A Vonice, eu lembro, a gente tá falando de lembrança de infância, eles moravam numa casa grande, numa esquina lá em Itápolis. E eu lembro da Vonice fazendo um negócio que eu adorava ir na casa dela comer, que ela chamava de latugue. Era uma massinha com açúcar e canela. Ela fazia massinha por massinha, assava, e aí colocava açúcar e canela pra gente comer, assim. Putz, era bem gostoso. Tempos bons. Minha mãe fazia bons pratos também. Eu lembro... A gente tá falando de infância, né? Uma coisa que eu procuro carregar muito na minha vida, Martins, a minha infância foi uma infância simples. Não faltou nada, nunca, mas a gente tinha uma vida simples. Mas ela era uma vida muito completa, sabe? Eu não tenho nada de, assim, falar, putz, eu queria ter feito tal coisa. Talvez naquela época eu tivesse algum anseio que eu não conseguia fazer, mas hoje adulto, quando eu olho assim, eu vejo que tudo foi exatamente como tinha que ser, sabe? O principal estava lá. A gente tinha amor, a gente tinha carinho, a gente tinha... bons relacionamentos com os amigos que a gente teve oportunidade de conviver.
E isso, no momento do tempo que a gente vive, eu creio ser extremamente valioso, né? A gente valorizar o poder do simples. E você acha que é por isso que a gente, quem tem esse tipo de vida, né? Ou seja, não é uma vida rica em bens materiais, mas uma vida rica em relacionamento, em família, né? Em saber, poxa, não me faltou nada, Uhum. né? Então, uma pessoa normalmente que tem essa consciência, ela se sente muito grata. E Muito. aí ela fala assim, pô, o que eu posso fazer para agradecer a Deus ou ao universo tantas bênçãos que eu É recebi? isso. É ajudar o próximo, né? Você acha Muito. que isso tem Tem. total relação, né? Eu sempre penso nisso em duas vertentes. Eu sou muito. Primeiro, eu sempre falo saúde. Saúde é uma coisa que a gente tem que ter, senão nós não Não fazemos faz nada. nada. Então, cara, cada dia eu sempre procuro agradecer o fato de eu ter saúde, da minha família ter saúde, das pessoas do meu entorno terem saúde. Isso realmente dá, né? A gente parece que se enche de uma energia de falar, putz, eu tenho que fazer um algo a mais para agradecer isso, porque de fato é uma bênção, né? Só quem viveu algum perfil de problema, seja em família, seja com um fato que acompanhou, às vezes a gente vê, né, umas pessoas tendo algumas doenças de forma precoce, às vezes até partindo, a gente fica triste. Então eu falo, pô, temos que dar valor para isso, né? E claro, essa questão do amor, do afeto, esses bons relacionamentos, eles são a base de tudo, é óbvio, né? Cara, foi até como eu disse há pouco, com certeza, isso não ficou marcado como uma memória, mas com certeza, na minha infância, provavelmente eu quis ter tido acesso a alguma coisa que não foi possível ter, que lá eu fiquei triste com a situação. Mas hoje, né, quando a gente adulto olha para trás, eu falo, cara, não, tudo foi muito legal, né? E hoje a gente vive, hoje o nosso mundo é um mundo que valoriza muito a imagem, né? A imagem da pessoa. E eu acho que, claro, a gente tem que ter, quem trabalha com o público tem que cuidar disso. Eu não estou desmerecendo a imagem e também não estou desmerecendo o quanto é legal a gente poder conquistar com suor, com trabalho, as coisas que a gente quer. Um carro, uma viagem, uma boa residência, poder ofertar uma boa escola para um filho. Isso é maravilhoso, mas é sempre com aquela reflexão que eu gosto de trazer, que é o quê? O dinheiro, o material, apesar dele ter esse valor e de ser muito legal, ele não deve ser visto como um norte número um na vida de ninguém. Ele é uma consequência de algo legal que você faz. Ai, Arthur, você está falando isso porque eu já ouvi isso que eu vou falar agora, porque você tem uma ótima condição financeira e porque você não tem que se preocupar com dinheiro. Eu digo que não. De fato, felizmente, aí eu reputo ter uma boa condição, sou grato a ela, me considero merecedor, porque eu trabalho bastante, eu estudei bastante para estar onde eu estou. Mas, ah, cara, eu nunca tive. Cara, eu gosto dessas coisas que eu citei. Mas para mim, dinheiro é consequência de trabalho. Eu não tenho uma obsessão nem por possuir, nem por ficar mostrando, né, aquilo que eu tenho. Então, eu acho que quando a gente trata as coisas dessa maneira, a gente vive bem mais leve. É muito interessante isso, Delgar, que você está falando. Eu também sempre me senti assim, mudei um pouquinho, vou até te contar, mudei um pouquinho, ligeiramente, com o educacional do Senac, Uhum, né? Porque, às vezes, a gente precisa mostrar o que a gente conseguiu, né? Não para dizer eu consegui e você não consegue, uhum, que é o que parece. Ah, por que que um amigo está me contando que comprou um carro importado? uhum, É porque ele sabe que o meu não é importado, uhum. né? Então, quando a gente pensa assim, aí o teu raciocínio faz total sentido. Mas quando você pensa assim, poxa, aquele cara não tem um carro importado. Meu amigo lá não tem um carro importado. E eu tenho. Só que ele pode conseguir. Se eu contar para ele como que eu fiz para conseguir o carro importado, eu vou estar ajudando ele. É isso. Então é isso que nós fizemos o início do nosso educacional, foi fazendo o contador entender que ele é um profissional que tem muito valor. Isso é maravilhoso. E Maravilhoso. que ele pode ter, porque o Johnny, né, a Carla, minha filha, eles foram considerados contadores das estrelas. Isso. Porque nós começamos a trabalhar para pessoas conhecidas, né? E aí nós começamos a ensinar
que os caras podem ter Isso. esse tipo de clientes, né? E como fazer isso? Uhum. Então, e aí você precisa mostrar, né? Porque fala assim, pô, mas um contador andando de Ferrari, Uhum. né? Porque no filme do Missão Contador, no primeiro Aham. filme, a gente pegou emprestado a Ferrari de um cliente que é vendedor de carro de luxo para rodar o filme, né? A chamada Sim. pro evento. E aí o pessoal viu, pô, esse contador andando de Ferrari, o Uhum. contador não tem dinheiro para comprar Ferrari. E aí aguçou a curiosidade. Sim. E apesar da Ferrari não ser nossa, mas o que a gente quis passar é isso. Ó, vocês podem viajar, Dá que pra nem a gente pensar. viaja. Você pode ter um carro importado, você pode ter uma Porsche, né? E porque nós conseguimos, e nós somos pessoas simples, nós não conseguimos porque nós roubamos, nós não conseguimos Isso. porque nós herdamos uma grande Isso. fortuna, nós conseguimos porque a gente trabalhou. A E sua, você né? pode, vem com a gente, vem com a gente que Sim. você vai conseguir também, né? Eu acho legal esse ponto que você trouxe, Martins, e eu mesmo, eu penso muito nele em algumas vertentes. Às vezes, você mostrar de uma maneira adequada para alguém o que ela pode alcançar, de fato, hoje existem até estudos, né, de que a visualização, quando a pessoa se enxerga naquela situação, ela ganha um potencial de realizar muito maior. Ai, Arthur, você está dizendo que a pessoa visualizou e conseguiu, né? Aquele lance dos quadros mentais. Não estou dizendo, claro que não, né? Seria até irresponsabilidade dizer que uma visualização geraria alguma coisa. Mas eu acho que o bom pensamento, ele é uma gasolina interessante pra gente. Porque a verdade é que 80, 90% das pessoas deixam a sua mente ser habitada por pensamentos ruins. Outro dia eu tava falando com o Johnny, ele até falou num evento que a gente teve que a nossa mente é o metro quadrado mais caro que existe. E como a gente habita a nossa mente? Normalmente com pensamentos pessimistas, eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu não vou, muito não, 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 né? Aliás, o não tem até. O poder da palavra do não é tão forte que existem grandes empresas de venda que elas proíbem a utilização da palavra não em qualquer processo de venda. Você não pode usar não. E a pessoa deixa isso habitar a cabeça dela, que é o metro quadrado mais caro que existe. Um filme, né, do Jim Carrey também, ó. Sim, senhor. Né? Sim, senhor. Então, cara, eu acho que o que a gente tem que. Essa ideia de mostrar com responsabilidade determinadas coisas, eu acho que é interessante, justamente para gerar uma fagulha naquele indivíduo e ele falar, pô, eu consigo, é possível. Né? E isso, uma coisa que eu gosto, você está falando, trazendo um pouco da experiência de vocês. Eu gosto muito da experiência de vocês e essa foi uma das razões que até abriu essa aproximação que a gente teve nos últimos anos. Eu nunca ouvi vocês prometendo dinheiro para ninguém. O que eu não gosto, assim, às vezes hoje tem muita gente que fica prometendo grana, né? Ah, você vai ter tanto. Cara, acho que aí é um território um pouco mais difícil de entrar. Mas você mostrar as conquistas que você pode ter com um trabalho sério, decente. Porque a pessoa às vezes olha a conquista, mas ela fala, pô, será que ela tem noção do que eu fiz para conseguir aquilo lá? Né? Eu trago isso um pouco pro meu meio. Os caras falam, pô, mas você tá num cartório numa cidade bacana, tal. Sim, mas querido, eu estudei mais de 10 anos, de 8 a 12 horas por dia para estar onde eu tô. Eu, com 25 anos, eu era tabelião em Campos do Jordão, que é um cartório, eu chamaria de um bom cartório lá. Mas eu tinha um objetivo na minha mente que era ir para um cartório de uma cidade maior. Mas veja, eu solteiro, 25 anos, morando em Campos do Jordão, titular de um cartório lá. Cara, eu sei que a maioria de outras pessoas no meu lugar falaram, chega, isso aqui tá bom. Mas eu tinha um objetivo na minha cabeça e eu fiquei fiel a ele por 7 anos. Eu fui tabelião em Campos por 7 anos e todo dia eu acordava às 5h30, 6 horas da manhã, eu estudava antes de ir pro cartório, eu ia pro cartório, eu voltava, eu morei em Campos basicamente sozinho a minha jornada inteira, eu voltava para casa e continuava estudando. Então, eu acho que a gente de repente ter as coisas tem que ser celebrado. Principalmente
quando essa conquista ela tem pilares sólidos e verdadeiros: estudo, trabalho, dedicação, honestidade. Então, isso tudo é muito legal. Muito bom, muito legal. Vamos voltar um pouquinho lá para a infância, para você falar para a gente qual que era o teu lazer, teu esporte. Esporte, putz, Porque eu tenho visto muito aqui que tem muita ligação do esporte com o empreendedorismo, sim, com a área profissional, sim. né? E tem até estudos aí, eu vi essa semana no Instagram que 95% dos CEOs das empresas escolhem o tênis como seu esporte Uhum. preferido, que é o meu esporte preferido, eu sou suspeito para falar. Meu também. Legal. E porque por conta da similaridade das situações que se enfrenta num e no outro. Uhum. Né? Tomada de decisões muito rápidas, sozinho. Se você acertou, mérito é seu. Se você errou, o demérito é todo seu. E estar sob pressão o tempo todo. Tem até aquela frase da Billie Jean King, a ex-tenista norte-americana, né? Pressão é um privilégio, que eu adotei para mim, né? Porque nós passamos várias fases do Serac em que fomos muito pressionados e sempre saímos engrandecidos, né? Mais experientes, né? Sim. Então foi muito bacana ter tido contato com essa frase. Daí me fala, né, o que você fazia e depois o que te levou para a área cartorária. Se você já começou na área cartorária, se você passou por outro tipo de profissão. Bom, esportes na infância, falando em privilégio e ingratidão, é uma outra coisa que eu tenho... Caramba, as oportunidades que eu tive, assim, foram sempre muito legais. Desde cedo, a gente sempre esteve envolvido em atividade física. Eu jogo tênis desde os 6 anos de idade, eu joguei até meus 18 anos, assim, eu jogava basicamente todo dia, treinava, gostava. Eu gostava muito de basquete, gosto até hoje. Joguei muito basquete. Então, assim, foram 2 esportes que sempre estiveram presentes na minha rotina, jogando de forma habitual. Futebol, eu sou corintiano, adoro ver futebol, mas nunca fui muito bom de bola, assim. Eu gosto de brincar. Hoje eu brinco com o Francisco, que é o meu mais velho, que gosta de jogar, mas, assim, futebol não é muito uma experiência, uma boa experiência, né, no sentido de jogar. Mas eu gosto de luta. Quando eu criança eu fiz judô, mas aí eu perdi. Hoje eu luto karatê há um bom tempinho. É uma maneira que eu gosto também de dar uma extravasada da nossa rotina. Então, assim, esportes sempre estiveram presentes na minha vida. Eu levo isso para a vida dos meus filhos hoje. Tanto o Francisco... Eu tenho um bebezinho, né? Mas os 2 mais velhos, o Francisco e a Maria Tereza, que já estão com 6 e 8 anos... Eles fazem aí bastante atividade, nadam, jogam futebol, ginástica. Eu acho que o esporte, de fato, é uma boa porta de entrada para várias coisas positivas na vida. E mais uma vez, né, contextualizando no momento do tempo em que a gente vive, onde crianças com 6, 7 anos de idade já têm um telefone celular, você tem os meus não tem, tá? O Francisco outro dia veio me pedir, papai, quando que eu vou ter um telefone celular? Eu falei, olha, não vai ser tão cedo. Não fique esperando, porque não vai ser tão cedo. Ele tá com 8 anos e na sala dele já tem uma galerinha com celular, lá no nosso prédio também. Mas eu não tenho a intenção, a não ser que ele vá se transformar numa mosca branca muito grande. Aí a gente tem que olhar um pouco pro contexto, né? Mas por enquanto está sendo possível segurar. Mas esportes, maravilhoso, assim, eu nunca deixei de praticar atividade física. Assim, nesse tempo todo, eu sempre tive os esportes presentes na minha vida. Eu gosto, acho que faz bem para a mente, faz bem para a saúde. Eu acho que, claro, como tudo na vida tem que ser dosado, né? Nada em excesso, na minha visão, assim, acaba sendo muito positivo, mas gosto. Ingresso na atividade notarial e registral, cartórios, né? Deixa eu fazer um comentário sobre esporte. Por que você parou o tênis? Não, eu não parei. Você não parou? Não, tênis eu jogo nunca parei. Tênis jogo até hoje. Não. Do jeito que você falou, até
certa idade eu jogava... Não, todo dia, né? Tal. Não, hoje o tênis é o esporte que eu pratico. Precisa jogar, então. Precisamos. Eu jogo... O tênis eu treino uma vez por semana com um professor e eu jogo quando eu consigo ali no prédio, no clube em Campos do Jordão também, que eu frequento bastante. Você jogar com o Johnny, então você deve ser deve ser muito bom. Não, dá pra jogar assim. O tênis, de todos os esportes que eu carrego de infância e adolescência, ao lado da academia, foi o que eu nunca parei. Tênis e academia, musculação, são coisas que eu sempre faço desde então. Tênis eu adoro. E tênis eu gosto de assistir também, né? Também, sim. Putz, adoro. Eu já fui assistir uns campeonatos fora. Eu já vi alguma coisa também. Eu gostava muito de ver o Federer jogando, adorava, assim. Eu também. Eu gosto muito do Nadal e do Djokovic, que foi Sinner e Alcaraz hoje, o João Fonseca. Cara, eu gosto muito de ver tênis, assim, e eu gosto de ver e jogar. E o Francisco, meu filho mais velho, começou a jogar tem um ano e pouquinho. No final do ano passado até foi bem legal que a gente, hoje, com o jogo dele, a gente consegue bater bola num quadradinho ali, um com o outro. Putz, foi uma sensação muito gostosa e maravilhosa. Mas a gente se arrepende depois. Sim. Eles passam, né? Eles passam. O Johnny ia pegar a bolinha. Na quadra. Sim. Ele não tinha força para segurar a raquete. Então eu ensinei ele a pegar a bolinha. Ensinei quando que ele não podia entrar, que aí caiu a bolinha lá, mas o outro vai dar o segundo saque e você não entra ainda. Só quando eu te olhar, você entra e tal. Aí ele ia pegar, porque eu era vendedor viajante. Quando eu tava em casa no fim de semana, eu ia fazer uma partidinha de tênis. Mas eu queria também o convívio deles, né? Então eu levava, às vezes, os dois. Quando a Carla também teve uma idadezinha que deu pra levar. A Carla joga também? Não, a Carla tem jeito. Mas ela não se interessou. Às vezes que ela vai bater, você vê que pela primeira vez, vai pela primeira vez. Se na primeira vez tá batendo assim, se você treinar, vai ter jeito. É que nem o meu genro, né? Ele acho que pegou na raquete 3, 4 vezes na vida. Mas se você vê ele batendo, ele consegue bater. Né? Então tem jeito, se treinar, vai bem. Sim. Mas ela não foi pro tênis, não. Mas o Johnny foi e agora não consigo ganhar dele de jeito nenhum. Me arrependi de ter ensinado. No ano passado, foi um momento muito feliz. Essa ideia do Francisco já passou. O Francisco, meu filho, é ruivo, né? A gente brinca que ele é o novo Sinner brasileiro, né? E ele treina. O Francisco gosta de jogar, assim, ele faz algumas vezes por semana. E, cara, eu fiquei muito feliz quando a gente teve a oportunidade de entrar na quadra. E hoje já é um programa, né? Às vezes a gente leva a raquete para os lugares e fala, vamos jogar um pouquinho. Então, pensando nisso, né? Com essa molecada hoje que só quer saber de jogo, celular, tablet. Não, tudo bem, ele joga o tempo dele ali, mas acho que tem que ter o equilíbrio. Então, esporte maravilhoso. Falando no equilíbrio e na questão do controle do celular das crianças, né? Eu acho que você sabe disso, lógico, mas só para saber o que você pensa a respeito disso. Eu uma vez estava nos Estados Unidos com um amigo brasileiro que mora lá e tem uma educação bem presente também. E nós estávamos... Ele tem 2 filhos, na época eram um pouco mais velhos que o teu mais velho hoje. E aí a gente estava num jantar, só os casais, e ele falou para mim, Martins, dá licença, só que eu vou liberar mais 1 hora de celular pro meu filho. E o filho dele tava na casa dele. Aí eu falei, legal. Aí ele foi lá, tal. Aí eu falei, como assim liberar o celular? Conta aí, né? Aí ele falou, não, é que assim, a gente tem um combinado. Né? Tem as obrigações de estudo, né? As obrigações da escola, né? Que passaram, as lições de casa. Tem as obrigações do estudo extra, que a gente combina deles fazerem. E tem um tempo de 1 hora por dia celular, que ele pode fazer o que ele quiser. Né? E a menina também, que a menina é mais nova. E aí, hoje, tá tendo um negócio lá que ele quer ver no celular, que é especial, e ele me mandou aqui uma mensagem. Pai, já terminei o estudo extra, já tá tudo certo. E já vai cair aqui o uso do celular, né? Deve ter um programa que o pai controla. Tem. Existem aplicativos que controlam. Só que vai ter isso aqui. Dá pra você me liberar mais meia hora? Então eles fazem essa negociação. Eu achei muito legal. Legal. Porque é aquilo que você falou, se você... Daqui a pouco, todo mundo tem celular. E não é que a gente vai na onda de todo mundo. Só porque todo mundo tem, a gente vai ter. É que você começa a sair fora da sociedade. Sim. Né?
Não, e a gente tem que pensar na criança também, no meio que ela convive, que às vezes pode se transformar um motivo de uma amolação para a criança. A gente tem que olhar para a coisa de forma macro, né? Exatamente. Isso. Eu comparo com o vegetariano, que porque a gente sabe que a alimentação, certa ou não, também é um encontro social. Sim. Não é só para você se alimentar. Sim. Aí o vegetariano que é convidado para ir numa churrascaria, fala, não, eu não vou, sou vegetariano. Né? Eu tenho um amigo que é vegetariano, e aí a gente quando vai falar assim, pô, mas não vamos numa churrascaria, né? Ele fala, não, pode ir. Hoje na churrascaria tem salada, tem massa, tem não sei o quê. Era o que eu ia falar. Eu convivo com... A Rose, minha mulher, é vegetariana. A Rose nunca comeu carne na vida dela. A minha sogra e meu sogro, quando ela nasceu, eles eram vegetarianos. A minha sogra permanece até hoje e meu sogro não mais. E a Rose nunca comeu carne na vida dela. O Francisco, que é o meu mais velho, come carne de peixe. E que eu também só como carne de peixe, eu não como nenhum outro tipo de carne. E a Maria Tereza, por opção dela, não quer comer peixe. A Maria Tereza tem 6 anos, ela não gosta de peixe. Então a gente tentou dar pra ela, mas ela não quis. E cara, hoje é o que você falou, às vezes você vai na churrascaria, tem um monte de opção, né? Você consegue... Tem até comida japonesa na churrascaria. Você se vira super bem. E tem que ter um pouquinho de força, de boa vontade pra coisa funcionar, né? Não, e às vezes é um encontro social. O meu aniversário, vou comemorar lá na churrascaria. Vamos? Não, eu sou vegetariano. Ah, não. Pô, não. come uma salada, mas você tá comigo lá no meu Você tá comigo, é isso aí. É isso, é um pouco do macro. É sempre macro, né? Eu acho que isso a gente tem que carregar. O celular, Martim, você trouxe aí um ponto de vista. A gente tá falando de criança, né? E é um ponto legal. Mas a gente tem que pensar muito no uso do celular na vida adulta também, na minha opinião. Porque eu sempre faço uma pergunta, né? O celular, ele é herói ou vilão? E ele ser um herói ou um vilão depende do papel que você quer que ele performe na sua vida. Eu não posso jamais negar a importância que o telefone celular teve para a sociedade. Pô, WhatsApp, cara, baita ferramenta de comunicação legal. Redes sociais geraram uma democratização de acesso a conteúdos que não existiam. Ferramentas de inteligência artificial também, facilitadoras na rotina de trabalho, né? Inclusive, inteligência artificial é um dos temas que a gente quer levar para o Cartórios Club com habitualidade, porque está num momento super valioso para a atividade. Agora, como tudo na vida, se você se excede, ele deixa de ser tão legal. Então, o WhatsApp, vamos pegar um exemplo só, para a gente não usar muito o nosso tempo em algo que as pessoas até talvez já saibam. WhatsApp. Pô, legal, ferramenta de comunicação. Porém, se você não tem uma organização e até uma limitação de uso, você vai passar o dia no WhatsApp. Você sabe que eu sofri por um tempo, alguns anos atrás, eu via aquela bolinha vermelha das mensagens que chegavam, aí ficava lá 10, 20, 30, 40, começava a me dar um pouco de ansiedade. E hoje eu, enfim, já encontrei uma mecânica de uso que me acalmou um pouco mais e eu cheguei à conclusão de que as tarefas nunca têm fim e dentro do WhatsApp as conversas nunca têm fim. Então eu tenho um tempo livre para uso, eu procuro destinar algumas janelas do meu dia para o WhatsApp, mas cara, a gente não pode nunca transformar ele em algo que te escravize. E aí eu sempre faço um convite, você que está nos assistindo, hoje basicamente todos os telefones te dão uma ferramenta de apuração de quanto tempo você usou. Pega hoje, você está assistindo hoje aqui o nosso Cartórios Cast, vai no final do dia, olha lá 10, 11 horas da noite, a hora que você for dormir, e entra naquela engrenagenzinha do iPhone ou do celular que você tiver e veja lá tempo de uso. Veja quanto tempo você usou seu celular hoje. Mais do que isso, veja quantas vezes você tocou, você abriu a tela do seu celular. Você vai se surpreender, de repente, ao notar que você usou um celular por 5, 6, 7 horas, que você tocou no teu celular mais de 100 vezes num dia. E você sabe que existe um estudo voltado à questão do foco e da concentração, que diz o seguinte: toda vez que eu estou concentrado numa tarefa e eu interrompo essa tarefa para qualquer outra coisa que eu vá fazer, não importa qual é,
eu levo uma média de 10 a 12 minutos para retomar o meu estado de concentração plena. Se você toca 100 vezes por dia no teu celular, você passou o teu dia em estado de desatenção plena. Então, o convite sempre que eu faço para reflexão é, não estou dizendo, viu, eu tenho dificuldades com isso, a sociedade tem, porque a gente é demandado o tempo inteiro em rede social, em WhatsApp, mas a gente tem que criar uma janela de tempo para uso e priorizar a vida que a gente vive no planeta Terra de verdade, né? Nos concentrando para as coisas que a gente quer realizar. Se você tem o sonho de escrever um livro, se concentrando no estudo do teu livro. Se você trabalha num cartório, se dedicando aos projetos que vão fazer o teu cartório prosperar e melhorar, porque o cartório depende sim da tua energia para evoluir. Agora, se você ficar o dia inteiro ali tocando aqui, ó, telefone celular, telefone celular, telefone celular, cara, vai chegar um ponto que você não realiza nada e você vira um respondedor de mensagem. Acho que ninguém quer se transformar nisso, então eu acredito ser uma reflexão interessante para as pessoas fazerem. Interessantíssimo, eu lembrei de várias coisas aqui. A gente fala que na vida a gente tem os pratos que a gente tem que equilibrar, vários deles, né? Então você roda um, depois roda outro, roda outro. Isso. E se não fizer isso que você está falando com o celular, vai ter prato caindo aí direto. O tempo inteiro. O do celular vai estar lá girando bonitinho, mas os outros vão cair. E uma vez eu assisti uma palestra de um grande mentor evangélico e perguntaram para ele, né? Chefe, isso aqui é do diabo ou é de Deus? Ele falou, dos dois. Dos dois. Só depende do uso que você faz. Herói ou vilão? Herói ou vilão, né? Depende do uso que você faz. E perguntaram para ele uma hora que ele tava falando assim, gente, tem muita gente mexendo no celular, né? Vocês pagaram caro para estar aqui, né? Eu tô falando que tem muita gente mexendo no celular, né? Alguns agora estão dando a seguinte resposta, não, eu tava anotando. Tava anotando. Martim, você sabe que não tem nada mais desagradável. Você falou de mexer em celular, só para fechar esse assunto, cara, fica um outro convite à reflexão. Pô, quando a gente tá com alguém, presta atenção nessa pessoa. Eu sempre cito a mesma história. Eu tive uma pessoa, um tabelião, um colega, me chamou uma vez para um almoço em São Paulo para tratar de um projeto acadêmico. Esse cara ficou sentado na mesa comigo o tempo inteiro, mexendo no celular, falando que estava prestando atenção, que eu podia... Ele, pode ir falando que eu só tô resolvendo um problema aqui, mas eu tô prestando atenção no que você tá falando. Eu sempre uso, eu gosto de números, de dados assim, né? Que existe um estudo de que menos de 2% das pessoas do mundo conseguem prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não sou uma dessas pessoas. Se eu tô mexendo aqui, normalmente o meu foco vem para cá. Então, pô, se você tá num almoço com alguém, num café, numa reunião, cara, deixa isso aqui de lado por um tempo. Nada de ficar... Às vezes tem gente que fica olhando... Não, ele não vai estar presente. O meu foco tá em quem está na minha frente, porque senão a gente vai viver mexendo no telefone celular. Se você não destinar uma janela de tempo para isso aqui passa a ser a tua vida. Agora é muito triste, na minha visão, você resumir essa bênção que é viver a ficar trabalhando em cima disso aqui. Que maravilhoso! Mas tem que ter moderação. Perfeitamente. Isso daria um podcast só disso, falar de celular, só disso, né? Exatamente. Tem gente também que participa de videoconferência e deixa a câmera fechada o tempo todo. O cara assiste, eu como professor, eu falo, gente, vocês estão destinando o teu tempo e dinheiro para um projeto. O cara assiste aula com a câmera desligada e aí ele tá assistindo a aula e tá lendo um livro, mexendo no celular, vendo novela. Cara, não. Se você tá se decidindo a fazer alguma coisa, faça com qualidade. Ou então, não faz. Escolha com sabedoria as coisas que você quer. Isso aí se chama autossabotagem. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque todos nós somos sujeitos a isso. Sim. Porque a pessoa vai falar assim, pô, eu fui produtivo hoje. Li um livro e fiz um curso. E assisti uma aula, né? Aí depois não dá resultado, eu falo, pô, caramba, eu tô fazendo tudo certo, pô. Por que eu não tô resolvendo? Porque você não tá fazendo. É igual esses caras que vêm em rede social e falam assim, não, olha aqui no fim do ano eu li 70 livros. Legal, pega esse cara que falou que leu 70 livros e chama ele para tomar um café
e pede para ele os 5 principais ensinamentos que ele obteve, um de cada livro. Esse cara talvez nem lembre um ensinamento de cada livro, porque ele não leu. Quem lê 70, 80 livros num ano, Martins? Desculpa. A leitura demanda atenção, né? Leitura não é bater o olho na palavra, você precisa ter um tempo de absorção, você precisa refletir. Dependendo do perfil de leitura, você lê mais que um determinado volume de páginas num dia, não vai resolver a tua questão. Então, hoje parece que tem um pouco dessa gula, né? Os estudiosos do tema chamam até esse termo de obesidade mental, né? Que você vai enchendo a tua cabeça de coisa, mas isso não muda nada a tua vida. E aí, pra que serve? Só pra você falar que você leu 100 livros num ano e postar num stories do Instagram? Ou você falar que, puta, sei lá, que você fez não sei o quê? Não adianta, se não te transformou, não teve valor. A pessoa tem que analisar, tem que fazer como você falou, de analisar a coisa de forma macro. Né? Não adianta você ter muita coisa na cabeça, mas não agir e você vai se frustrar. Temos que ser honestos conosco. Exato. A maior honestidade que a gente deve ter, claro, temos que ser honesto com o próximo, com o trabalho, mas, temos que ser honesto conosco. Né? Nós próprios somos aqueles que merecemos o maior índice de honestidade. A gente tem que ser honesto e falar, putz, o que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Como? Mas então, Arthur, me fala assim, tá parecendo aqui que eu tô conversando com um psicólogo. Por que você foi pra área cartório? Cara, vamos lá. O direito eu sempre quis fazer, a minha família é da área do direito, eu sempre quis fazer direito. Só que eu não, assim... Até isso que eu vou te contar que aconteceu na minha vida, eu nem sabia o que era um cartório. Eu queria ser juiz de direito ou promotor. Era o que eu queria fazer da vida. Mas direito já sempre foi, desde pequeno. Desde moleque. Cara, eu tive uma fase ali nos meus 6, 7 anos de idade que eu queria ser padre. Eu tenho as festas juninas da minha escola, eu era padre. Mas depois, enfim, quando eu mudei fui para uma... às vezes eu falo, fui para uma outra profissão. Padre é legal também para quem quer ser, claro, não foi o meu caso. Mas assim, quando pensei em profissão, eu sempre gostei do direito. E eu queria ser juiz ou promotor. Aí eu morava em São Caetano do Sul. Eu fiz o meu colegial no Colégio Bandeirantes, que é em São Paulo, que foi um colégio muito bom, foi uma bênção de Deus também e da minha família. Paraíso ali, né? No Paraíso, maravilhoso, assim, baita base de aprendizado. Fui para o Mackenzie fazer faculdade, eu estudei lá e foram anos muito felizes da minha vida. Ao longo da minha faculdade, eu trabalhei num escritório de advocacia em São Caetano do Sul. Eu brinco, né? O pessoal às vezes hoje reclama de tempo. Cara, eu ia para a faculdade de manhã, o Mackenzie era ali das 7h30 até um meio-dia, 1h. Eu ia de São Caetano para São Paulo, voltava de São Paulo para São Caetano e às vezes de São Caetano eu voltava para São Paulo para ver processo no fórum, essas coisas. Antigamente você via, né? Ia com as fichinhas ali no fórum para fazer acompanhamento de andamento de processo. Eu trabalhei pro Filinto e pro Marcelo, que são 2 advogados de São Caetano, pai e filho, por 4 anos. E aí, no último ano, aliás, fazer aqui um parênteses, assim, eu tenho muito carinho pelos 2 também. Foram pessoas que, nossa, o estágio, né, pensando nessa ideia de você ser um orientador de uma pessoa que tá com você, nossa, foi super legal. O Filinto, que é o pai, né, o Filinto hoje tá com os seus 80 anos, super bem, assim, cara legal, é meu amigo. E o Filinto falava pra gente, olha, qualquer livro que vocês quiserem ter pra faculdade que vocês não tenham acesso, me diga que eu compro e ponho aqui na biblioteca. Eu faço isso hoje no meu cartório. Sim, é legal pra caramba. É o exemplo, né, que a gente aprendeu. Cara, dava acesso a gente pra internet, que era caro na época, pra poder fazer o que quisesse. Eu lembro que quando a gente ia pro João Mendes, tem muito restaurante bom japonês ali na Liberdade, ele falava, vocês vão pra... Eu tinha o Guilherme, que era um outro estagiário lá do escritório, ele falava, vocês vão pra São Paulo hoje? Tá aqui, ó. Ele dava um dinheiro pra gente, falava, vão lá naquele restaurante japonês que é muito bom pra vocês comerem lá. Puta, foi um cara muito legal. Eu brinco com ele, que ele usava uma frase, ele é português, e aí quando ele ficava bravo, ele mandava os outros irem morder São Roque na bunda. Era uma frase, e aí quando eu encontro ele até hoje, eu falo assim, a maior lição que você me deixou foi o morder São Roque na bunda. Eu falo, mas tem tanta coisa, você deixou justo isso, né? Mas enfim, o cara legal demais. E aí no último ano da faculdade, eu deixei o escritório,
Eu lembro até de um episódio. Eu gosto de contar histórias bacanas para que elas inspirem, né? Às vezes as pessoas. O Filinto, ele não tinha que me pagar nada de verba rescisória porque eu era um estagiário. E aí eu cheguei para ele no mês de setembro e falei para ele: Filinto, ó, tô te avisando que eu vou trabalhar com você só até dezembro. Em dezembro eu me formo e aí eu vou ficar focado 100% em estudo. Porque no meu último ano de faculdade eu já tinha faculdade de manhã, trabalho à tarde e o cursinho à noite em São Paulo, que era presencial também. Era uma confusão. E aí, quando eu falei pro Filinto dessa minha decisão, ele falou, não, ele falou, ó, você não precisa mais vir, eu sei do teu objetivo, você trabalha aqui até o final do mês, não precisa vir mais. E ele me deu um cheque com o valor de 1 ano de salário meu, falando, ó, isso aqui é pra te ajudar com as tuas coisas, tá? Ele foi muito legal, assim, um cara parceirão. E quando eu comecei a estudar, eu queria ser juiz ou promotor. Só que eu sempre me cobrei muito. Eu tenho até hoje um pouco de dificuldade com isso. Eu tenho uma autocobrança muito forte. Meus pais nunca me cobraram excessivamente. Cobravam dentro do normal que se espera talvez de um pai e de uma mãe. Mas eu botei na minha cabeça, naquele tempo não tinha qualquer requisito temporal para ser juiz ou promotor. Hoje você precisa ali de 3 anos no mínimo, tal, mas na época não tinha. E eu botei na minha cabeça, eu me formei com 22 anos, e eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser juiz ou promotor com 24 anos, que era o que eu queria de tempo. E estudei muito. E o que aconteceu foi que eu não passei. E quando eu não passei, quando chegou o final do segundo ano que eu não passei, eu tive um problema muito sério com ansiedade. Eu comecei a ter umas crises de ansiedade, não me senti bem, não conseguia me locomover direito para os lugares. Foi um mês bem chatinho. Eu lembro que foi em dezembro. Eu não conseguia mais ir para o cursinho que eu fazia ali na época. Foi um período bem, bem difícil, assim. E aí, dentre as reflexões que eu fiz, eu tive até que tomar medicações para me ajudar a superar isso daí. Veja, com 24 anos de idade, eu me cobrando que queria já ser um juiz ou um promotor. Uma loucura, né? A cabeça da gente, quando a gente não cuida de forma adequada, ela pode ser um... A gente falou sobre isso, né? Dos pensamentos que a gente deixa habitar. E, cara, quando eu voltei a estudar, em janeiro ali, eu botei na minha cabeça, eu falei, cara, eu acho que eu vou abrir meu leque de opções. Eu vou fazer outros concursos que não de juiz ou promotor, porque eu preciso começar... Eu queria muito começar a trabalhar, ter a minha vida e tal. E aí, eu lembro que um dia eu tava tinham aqueles... Os cursinhos presenciais tinham um mural com os editais impressos dos concursos que abriam. Não era essa proliferação que tem hoje de tudo na internet. E aí eu vi lá um edital, concurso para outorga de delegações no estado de São Paulo. Eu olhei, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de cartório e tal. Aí eu comecei a ver o edital e putz, o edital é muito parecido com magistratura, Ministério Público. Aí, conversando com alguns colegas do cursinho, o pessoal falou, pô, meu concurso de cartório é uma coisa legal, tal, me inscrevi. E aí, nesse inteirinho que eu me inscrevi, eu fui evoluindo, passei na primeira fase, passei na segunda fase, fiz o exame oral e achei que fui bem. E foi interessante, Martins, que quando eu passei nesse concurso do cartório, sem nunca ter entrado num cartório na minha vida, eu só passei a entrar depois do concurso. Eu morava em São Caetano, e aí eu fiz um estágio em um dos cartórios de lá, com o Dr. Valdir Lopes Estevam, que é falecido. Ele era o tabelião interino do 2º cartório de São Caetano. E aí eu fiz um estágio com ele. Putz, ele foi um cara sensacional na minha caminhada, assim. Nossa, eu tenho uma gratidão enorme por ele. A filha dele, a Michele, é registradora civil na Barra Funda, em São Paulo. Uma menina também bacaníssima, assim. E aí, foi interessante que nesse momento do tempo, eu sou aprovado em 2 concursos. Cartórios e delegado da Polícia Federal, que eram concursos que não tinham nada a ver com o que eu queria. O concurso de cartório ainda um pouquinho parecido com o de juiz ou promotor. O de delegado da Polícia Federal, o concurso não tem nada a ver com esses concursos que a gente faz aqui no estado de São Paulo. E aí eu passei nos 2.
quando me chamaram para fazer academia, porque a Polícia Federal, eu nem sei se hoje ainda é assim, mas naquela época você tinha os aprovados e aí você era chamado de acordo com a tua classificação para fazer uma academia em Brasília por 6 meses e aí iniciar o teu trabalho. Eu não cheguei a ser delegado da Polícia Federal porque quando me chamaram para academia eu tinha passado numa posição de metade para o final. Eu já era tabelião em Campos há 1 ano e meio. E aí eu preferi me manter como tabelião em Campos do Jordão. E foi legal que a própria escolha por Campos do Jordão, eu fui muito feliz, porque dentre as opções que eu tinha para minha posição ali, Campos era a minha opção número 1. Eu não passei nos primeiros lugares nesse concurso, e eu tinha ali uma listinha de cartórios e tal. E eu sempre gostei muito de Campos do Jordão. Eu adorava ir para lá, eu gosto de frio. Então eu adorava ir para Campos e tal. Falei, puta, meu, Campos é um lugar que é onde eu quero ir. E aí acabou dando certo de eu assumir o cartório de Campos do Jordão. Mas assim, Arthur, você era apaixonado por cartório? Cara, eu nem sabia o que era cartório. Para você ter uma ideia, eu comecei a minha jornada laboral em Campos do Jordão ainda me questionando um pouquinho, pô, será que eu vou continuar prestando concurso para magistratura e MP, sabe? Porque a minha vida inteira eu cresci querendo ser aquilo. Mas aí eu lembro que eu comecei a trabalhar no dia 18 de maio de 2005. Eu lembro que no final do ano, ali em novembro, dezembro, eu tinha 6 meses, eu falei, não, isso aqui é legal, é bacana, vou ser realizado aqui. E, enfim, aí eu desisti de outros concursos que não os concursos para cartórios. E aí eu comecei, enfim, a ter essa convicção de uma maneira mais efetiva. Muito legal. Você vai ficar lá em Itaquá ou você vai prestar mais concurso? Não, eu tô aposentado de concurso. Tô. Porque quando eu fui para Campos, assim, eu continuei estudando. O 4º concurso eu não fiz porque eu estava muito num comecinho de trabalho. Aí o 5º e o 6º eu fiz, passei em posições que não me permitiam fazer nenhum tipo de escolha. No 7º concurso, eu passei muito bem qualificado. O 7º concurso tinha 3 grupos, né? O registro civil, das pessoas naturais, o registro de imóveis e os tabelionatos. E eu passei, eram 3 grupos para o provimento, 3 grupos para remoção. E eu passei nos 10 primeiros lugares dos 6 grupos nesse concurso. E ali eu sabia que ali eu faria uma escolha que me permitiria ter um perfil de cartório que era aquele que eu desejasse. Eu pude escolher registros de imóveis, eu pude escolher cartório na capital. Morar na capital nunca foi meu plano de vida, eu gosto do interior. E aí quando eu fui escolher, né, pensar num cartório, eu fiz 2 reflexões. Eu falei, pô, não quero e não vou mais prestar concurso. Essa aqui é a minha escolha de vida. Então, primeira escolha, especialidade. Eu falei, cara, eu adorava ser tabelião, eu gosto muito de ser tabelião. Tabelião de notas, principalmente, que você tem esse lance da livre escolha, que, putz, é o que eu falo, todo notário e registrador deveriam trabalhar bem por cumprimento ao preceito legal de um atendimento eficaz, com qualidade. Mas o tabelião de notas trabalhar bem é sinal de inteligência, porque se você trabalha bem, você vai ser procurado. E em tempos de notariado, essa procura ela tem um potencial mais interessante. Então eu falei, cara, eu quero continuar tabelião. Movimento diferente do que a maioria da galera faz. Muita gente que é tabelião pensa em, não, eu quero ser registrador. Não é meu perfil. Então eu falei, eu quero me manter tabelião. Aí veio o ponto 2, para onde? Então, tive chance de ir para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, grandes centros assim. Mas, putz, Itacoaquecetuba era uma cidade que vinha em franco desenvolvimento e continua. Itacoaquecetuba está num momento maravilhoso. O prefeito lá é um prefeito incrível, ele está fazendo um trabalho super legal. Uma cidade que tinha muita irregularidade imobiliária e hoje vem sendo regularizada com um trabalho bonito. Tem o cartório de protesto, que é um pilar seguro em termos de gestão, e o protesto é uma especialidade que eu gosto demais também. E, cara, eu falei, pô, Itaquá me parece bom, porque eu vou poder morar no interior, né? Eu moro no interior,
Vou estar perto de Campos do Jordão, é na mesma estrada, e eu não queria perder esse contato com Campos. E foi bom eu não ter perdido, porque 1 ano e meio, 2 depois... Eu não conhecia... A Rose é de Campos, mas eu sabia quem era a família dela, mas eu não a conhecia. Eu conheci a Rose 1 ano e meio, 2 depois que eu mudei de Campos, porque eu continuei frequentando a cidade, e aí eu a conheci. E aí hoje, enfim, a gente tem um vínculo maior até com a cidade por conta disso, né? O trabalho da Rose ela é em Campos do Jordão, e a gente vai bastante para lá. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, esse vínculo adicional com a cidade. E então eu falei, putz, eu vou fazer isso e vou escolher e chega. Eu acho importante isso, sabe, Martins? Eu vejo, às vezes eu olho lista de inscritos em concursos públicos, eu vejo umas pessoas que estão inscritas assim que eu francamente não acredito que aquela pessoa queira mudar de lugares tão... Às vezes tem o critério da localidade, né? Da pessoa querer ir para um certo lugar. Sim. Mas eu acho que a gente tem que saber a hora de colher o fruto do que a gente plantou. Porque se você vive num estado de insaciedade absoluta, sempre vai ter um algo a mais. E o concurso público, ele mexe muito com a gente. Você tem que abdicar de muita coisa para estudar. É um tipo de estudo que, cara, ele deixa marcas. Eu até hoje, veja, o meu último concurso foi há 14, 15 anos atrás. Até hoje, por exemplo, aos domingos tem hora que eu começo a ficar meio inquieto de não estar fazendo... De sábado e domingo eu tenho inquietações por não estar fazendo nada. Tanto que eu tenho um combinado com a Rose, eu falo, olha, se você perceber que o volume tá aumentando muito, você me fala. Falo, ó, tá exagerando. Porque eu sempre fui tão condicionado a tempo livre, estudo. Eu tava sempre fazendo alguma coisa entre o meu trabalho e o meu estudo. E hoje que eu não tenho mais o estudo para concurso, eu até, veja, 15 anos, eu às vezes me sinto meio, cara, parece que eu preciso fazer alguma coisa, mas, pô, é domingo, é sábado, eu tenho que estar quieto, eu não tenho que fazer nada. Então, eu acho que a gente tem que saber a hora de colher os frutos que a gente plantou e de ficar feliz com isso, porque senão sempre tem um algo a mais. Ah, pô, saiu, abriu um cartório de protesto na capital, abriu alguns concursos atrás aí. Pô, você não vai fazer para disputar? Não, não vou. Eu tô feliz com o que eu tô, sou satisfeito. E, cara, eu não quero entrar hoje com 3 filhos. Imagina eu com a minha vida de cartório, de aula, de livro, a minha família, que eu tenho 3 filhos e eu não abro mão de participar da criação deles. Pô, eu vou jogar um concurso nessa equação? E outra, para eu prestar um concurso hoje, se eu não passar em primeiro ou segundo lugar, para mim não vale a pena mudar, não interessa. Então, cara, é uma batalha muito dura. Dá para fazer? Dá. Mas aí é aquela coisa, né? Na minha realidade, é inteligente eu tentar isso? Agora, para mim, né? Aqui para mim, eu achei que não. A gente sempre tem que lidar com saldo, né, na vida da gente. Ou seja, toda decisão vai ter o ponto negativo e o ponto positivo. O que a gente tem que ver é que o positivo tem que superar o negativo. Senão, não vale a pena. E veja que em casa eu tenho um apoio, né? A Rose, ela é muito parceira comigo nos projetos que eu tenho. Eu tenho certeza que se eu chegasse para ela e falasse assim, amor, eu quero fazer concurso porque eu quero o cartório tal. Ela, tá bom, vamos fazer acontecer. O que você precisa? Ah, eu preciso disso. Mas aí é o que eu falo, pô, caramba, não, eu acho que voltar para essa rotina... Assim, eu sou um cara novo, eu me considero novo, talvez... Não sei se algum dia eu vou mudar, vou trocar essa ideia que eu tenho hoje. Mas hoje, quem me pergunta assim, você presta concurso? Eu falo, não, estou aposentado de concursos públicos. Também você não tem nenhum compromisso de não poder mudar de ideia. A gente pode mudar de ideia é legal. Se acontecer um dia, é legal, mas assim, hoje, nossa, assim, hoje essa é uma reflexão que nem, assim, não faz parte em absoluto da minha vida. E até porque eu sou muito feliz em Itacoaquecetuba, Martins. O meu projeto lá é um projeto que tem aí já 14 para 15 anos. A gente construiu lá um projeto, construiu e mantém, né, uma estrutura muito sólida, muito bonita. Então, eu sinto mesmo que o meu trabalho lá, ele faz a diferença na vida das pessoas. E é legal que o meu trabalho, eu entrei em Itacoaquecetuba num momento em que a cidade estava em desenvolvimento. E eu sei, o padrão de trabalho que a gente levou para a cidade,
ele serviu de exemplo para que outras instituições falassem, putz, legal, a cidade hoje tem um cartório assim, então eu vou me atualizar para ter um negócio bacana. Então, eu me sinto... Hoje eu sou o cidadão itacoaquecetubense, eu recebi esse título lá da Câmara, assim como recebi em Campos do Jordão o título de cidadão jordanense, e esses títulos recebidos pelo trabalho prestado nos cartórios, o de Campos, no momento do tempo em que eu tive lá em Itaquá. Então, de fato, hoje eu me sinto parte da cidade e eu me sinto feliz. O pessoal até brinca, fala, pô, você tá falando de um jeito que parece que você vai ser candidato. Eu falei, que não quer, não, eu tô feliz, eu adoro o meu trabalho. É que simplesmente eu gosto de dizer nos lugares que eu tô o quanto é bom tá lá, né? É o que eu falo. Isso entra um ponto de algo que a gente falou há pouco, da gente externar também o que deixa a gente feliz, o quanto uma cidade, uma pessoa, alguém tem valor na nossa vida. Porque as pessoas normalmente só falam, não, é o que não é legal. Mas e o que é legal? Tem muita coisa boa. E hoje, quando eu olho para minha rotina em Itacoaquecetuba, os amigos que eu tenho lá, as parcerias profissionais e que a gente sedimentou e que a gente evolui aí a cada ano. Cara, eu vou pro meu cartório sempre com muito prazer. Eu adoro estar lá. Assim, eu te digo que eu tenho uma sensação tão boa quanto estar em casa quando eu tô dentro do meu cartório. Isso é muito bom, dá para ver que você é feliz, dá para ver que você tem liberdade, né? Para mim, a expressão máxima da felicidade é a liberdade. Então, você tem a liberdade de escolher essa vida que você tem, isso é impagável. Sim. Né? E dá para perceber isso, bacana. Mas falando em concurso, para quem está aí na pegada, está na faculdade, está saindo da faculdade, todo mundo que entra na faculdade de Direito, ou uma boa parcela das pessoas que entram na faculdade de Direito, querem ser juízes. É isso aí. Né? Uma outra boa parcela também quer ser delegado. Né? Promotor também, Promotor, um pouquinho, né? Então, mas o pessoal é que nem o estudo para o exame da OAB. Ninguém gosta do direito penal, de atuar no direito penal, mas para fazer o exame da OAB... Precisa saber. E escolhe fazer a peça no direito penal. Isso. O julgar talvez ser mais fácil e tal. Menos opções, o pessoal fala que são um pouco menos peças, né? Agora, nós temos nessa realidade que tem outras opções. Tem. Né? Eu vejo na minha época, que é questão de acho que 20, 30 anos atrás, que o pessoal falava que não queria ser titular de cartório porque era um jogo de cartas marcadas. Verdade, né? Você tem razão. Eu ouvia muito isso. E que não adianta, os melhores são transferidos de pai para filho, totalmente sem nenhuma informação correta. Zero. Eu lembro que numa aula de Direito Civil, a professora foi falar sobre atividade notarial e registral. E eu já estava na área há um tempão, né? Não na área dos cartórios, mas prestando serviço para cartório. E ela falou um monte de besteira. E eu, por respeito tudo, não contestei a professora ali na aula, mas quando terminou a aula eu fui lá. Falei, professora, eu presto serviço para cartório já há tantos anos, tal. E não é bem assim que você falou, é assim. Pô, obrigado, Martins, eu vou me reposicionar na próxima aula, porque já tinha. E realmente ela se reposicionou. Que legal. Mas não falou que eu tinha alertado ela, né? Mas não tem problema. Então, o pessoal ali nos bancos da faculdade não escolhe. Não. Depois, por algum outro tipo de contato, acaba... bom, como eu acabei de me formar, não tem concurso aberto para juiz, mas tem cartório, eu vou fazer cartório para ver o que é isso. O que vira. Mas tem pessoas também que já veem que o pai é titular, ou o tio, o avô, foi e tal. O que se aconselha para essas pessoas que querem passar num concurso, passar bem no concurso? Vamos lá. O tipo de estudo... Eu acho que a gente pode falar duas coisas para a galera da faculdade. Vamos pensar no ponto do concurso público. É interessante, hoje...
A gente já ouve um pouquinho mais nas faculdades a respeito de direito notarial e registral e cartórios do que há 2 décadas atrás. Há 2 décadas atrás, eu sou formado há 20 e poucos anos. Cara, eu passei a minha faculdade sem ouvir nada sobre cartório, estudando numa ótima faculdade. Hoje a gente escuta um pouquinho mais. Mas ainda assim, na maioria dos lugares é um conhecimento extremamente raso. É uma matéria optativa de último ano ou é um semestre só? Eu até tenho levantado uma bandeira que, pô, tem tanta matéria que, em termos de massa, assim, não tem valia no pós-faculdade. Por que não dá uma relevância maior para o direito notarial e registral? Tem faculdades que você estuda direito internacional público e privado por 2 anos e não tem direito notarial e registral. Qual é o sentido disso no Brasil hoje? Quem usa massivamente um direito internacional público e privado? É um exemplo, com todo respeito ao direito internacional, mas eu acho que podia ter uma calibragem um pouco melhor, dando um valor para o notarial e registral. Até porque o notarial e registral não é só concurso, eu até vou falar disso daqui a pouquinho, não é só o concurso para cartório. Quantos advogados hoje não atuam no extrajudicial ou querem atuar e não têm conhecimento, tem que fazer curso depois da faculdade? Um monte. Tá? Mas assim, o conselho que eu dou para quem quer prestar o concurso para cartório é que, de uma maneira saudável, procure ter os primeiros contatos com o direito notarial e registral já ao longo da faculdade de forma voluntária. Eu vou buscar o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento normalmente ele não virá até você por meio da faculdade. Então, claro, veja, pessoas às vezes me falam, eu já devo começar a estudar para o concurso na faculdade? Eu acho que não. Faculdade, pô, curte um pouco a faculdade, né? É um tempo que também envolve lazer, envolve alguns tipos de relação que você não vai ter na tua vida depois. Agora, dá para estudar. Você não precisa passar a faculdade no boteco do lado da faculdade 5 anos, que é o que muita gente faz. Né? Então, cara, pô, pega lá uma coleção. Eu sempre recomendo a coleção Cartórios, que é coordenada pelo Cristiano Cassetari, onde o Lucas e eu escrevemos o livro da teoria geral do direito notarial e registral. Cara, a coleção Cartórios tem livros de todas as especialidades. Compra a coleção Cartórios, vai fazer um curso notarial e registral bom. Tem um monte aí, eu nem vou citar nomes, mas tem um monte. É só pesquisar. Então, tenha um primeiro contato para que no pós-faculdade, ou ali a partir do 4º, 5º ano, você comece a intensificar os estudos para ter uma base boa. Né? O concurso para cartórios ele tem uma particularidade que nenhum outro concurso tem. A diferença de você passar em primeiro ou em último lugar pode mudar a tua vida. Juiz, promotor, delegado, procurador, se você passa em primeiro ou em último, você vai ganhar a mesma coisa, vai ter os mesmos benefícios. O que muda é o quê? Você vai provavelmente começar em um lugar mais ou menos favorecido de acordo com a tua colocação. Já nos concursos para cartórios, você faz a escolha de acordo com a tua ordem de classificação. E você pode sair de uma classificação de um primeiro lugar, onde você tem acesso a um cartório que possivelmente vai mudar a tua realidade financeira para melhor, né? Você vai conseguir boas coisas. Mas se você vai para o último lugar, você pode ter acesso a um cartório deficitário, um cartório cujas despesas são maiores que as receitas. Isso existe. Claro, determinados perfis de cartório, especialidades que têm um fundo de complementação, mas você está falando de um cartório que complementa o fundo do sujeito receber um salário de 4, 5 mil reais efetivo. Não é bem um salário, é uma remuneração de 4, 5 mil no final do mês. Pô, dá para viver? Dá, mas você não vai mudar a tua realidade financeira e das pessoas que você ama com isso. Então, no concurso para cartórios não basta passar, tem que passar bem. E para passar bem, tem que estudar muito. Tem cartas marcadas? Na minha opinião, não. Não foi o que eu vi nos concursos que eu vivi em São Paulo. Né? Tem todo um regramento. Né? Hoje os concursos para cartórios são regrados na Lei 8935, na Resolução 81 do CNJ. São profissionais seríssimos que compõem a banca, desembargadores, juízes, procuradores, advogados, notários, registradores.
Cara, eu acho que é um concurso de uma lisura extremamente cristalina e, de fato, só que tem um ponto, você concorre com gente muito boa, porque tem muito juiz, promotor, delegado, desembargador, procurador que presta o concurso para cartório. Então a concorrência é feroz. Você vai concorrer com a nata do direito brasileiro para ser titular de um cartório. Tem que estudar muito. Então a minha dica é, se você quer ser titular de um bom cartório, dedique-se bastante, porque isso será necessário. Foco total no direito notarial e registral, direito civil, direito administrativo e direito constitucional. Normalmente essas 4 matérias representam 80% do conteúdo dos concursos para cartórios. Você tem que ser muito bom nisso, mas você tem que ser bom no resto também, porque ninguém passa só com os 80%, tem que ter os 20% também. Direito empresarial, penal, processo civil, tributário, são matérias que você precisa dominar também para ser aprovado. Agora, eu quero dizer também que para o estudante de direito, para que ele pondere também, claro, aí cada um vai decidir o que é melhor para si. Quando a gente fala em trabalhar em cartório, a galera da faculdade normalmente faz um link sempre muito forte com o ser titular do cartório. E beleza, se é o teu sonho, vá atrás. Mas eu digo também que existe um campo muito fértil de trabalho dentro dos cartórios, porque dentro dos cartórios existem cargos, né? E você tem o substituto, que é um cargo de confiança, você tem o escrevente, que é um cargo muito importante também, os auxiliares, que tem o seu valor. Mas eu tenho falado, Martins, para a galera também que gosta do direito notarial e registral, para não descartar, por exemplo, ser um substituto ou um escrevente em um cartório. Por quê? Tem muito substituto escrevente que ganha igual ou até mais do que advogados, do que profissionais concursados do direito em concursos bons. São profissionais que escrevem, que dão aula, que se destacam. Eu gosto de dar exemplo, eu dou um exemplo que eu conheço, que é o meu irmão. O meu irmão é meu substituto no cartório. Ele renunciou o cartório de Santo Antônio do Pinhal e eu fiz uma proposta para ele ser meu substituto. O Lucas tem a mesma formação acadêmica que eu, escreve, dá aula, leciona. Então, cara, para quem está na faculdade, acho que é um ponto legal também ponderar trabalhar num cartório. Pode ser uma opção, você vai decidir, mas reflita sobre isso. Eu acho que é uma possibilidade que eu tenho dito, porque trabalhar em cartório não é só ser titular de cartório, pode ter alguma outra função que você se reconheça ali e você vai ter o seu valor. Então, eu gosto de deixar esse recado para a galera da faculdade. Muito legal, muito interessante. Esse tipo de conhecimento, né? Não só esse tipo de conhecimento, mas essas dicas que o Arthur está dando aqui vão ser abordadas também no Cartórios Club, né? Aliás, o Arthur está conosco, né, nessa empreitada. E eu queria aproveitar o gancho, né, e já finalizando o nosso podcast e já te deixando aqui o convite para outros. Voltaremos. Tem muitos temas a desenvolver. Tem. Que você fala, a gente falou para o estudante de direito, aquele que vai iniciar a carreira aí, né, na área do direito, se opta por cartório, como fazer para se preparar. Sim. Eu queria que você deixasse um recado final agora para o titular de cartório atual em relação ao Cartórios Club. Cartórios Club, né? Pô, legal. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer no Cartórios Club, que não é um curso? Não, né? não. É um clube exclusivo para notários, registradores profissionais ligados à área. Eu acredito, Martins, que o Cartórios Club vai ser, ele já é, na verdade, né? Mas ele vai evoluir e se consolidar como um dos projetos, se não o mais, mas um dos mais transformadores dentro do ambiente notarial e registral. E eu lembro, né, que ele é um projeto aí que, claro, ele tem um foco muito grande com o cartório, e é lógico que o titular, o substituto, o escrevente, eles provavelmente serão o nosso grande público, vamos dizer.
Mas também são muito bem-vindos no projeto os advogados e as pessoas que têm empresas de soluções. Hoje os cartórios têm muitas empresas de soluções ligadas a cartórios que têm um foco muito grande, né, com o direito que é usado nos cartórios e com o ambiente dos cartórios. Contabilidades, empresas de softwares para cartórios, seguros para cartórios, é tanta coisa, né? Locações de máquinas, prestações de serviço, é muita coisa. Mas o Cartórios Club, ele nasce de um ideal que me parece bem valioso, que, em primeiro lugar, de reconhecer o poder que outros conhecimentos, além do conhecimento jurídico, têm para o ambiente do cartório. Porque, é claro, o direito é importante para o cartório? Óbvio. Vital. É óbvio. Né? Porém, e o direito ele vai ser tratado dentro do nosso Cartórios Club também, claro. Só que a gente quer ir um pouco além. O grande problema hoje no gerenciamento e na gestão dos cartórios aí por todo o Brasil é que o sujeito tem uma formação jurídica muito boa, mas ele entra no cartório e ele começa a se dar conta que o trabalho dele vai muito além do direito. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, eu atualmente, mais da metade do meu tempo líquido de trabalho é destinado para questões não jurídicas. Gestão, comportamento, como lidar com uma situação difícil, como abordar um cliente que fez uma reclamação ou que queira conhecer o meu trabalho. E aí esse cara começa a perceber que, ele não tem esse conhecimento para atuar dentro dessas múltiplas frentes que aparecem dentro de um cartório. E aí, às vezes, ele começa a procurar um ou outro projeto para se capacitar, o que é bom, não tem crítica nenhuma, todo conhecimento é bem-vindo. Mas a grande verdade é que não existe hoje no Brasil um projeto como o Cartórios Club que seja nesse aspecto que nós vamos falar, focado de forma tão intensa na nossa atividade. Então, o Cartórios Club, ele reconhece, claro, a importância do direito para o ambiente dos cartórios, mas a gente quer levar perfis de informação e de relacionamento que extrapolam o que a gente está acostumado a ver. A gente vai falar sobre gestão de cartório, a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar sobre estruturas que você tem que montar para lidar bem com essas milhares de obrigações que a gente tem que cumprir no dia a dia. E mais, né? A gente vai... Inteligência artificial, que a gente citou aqui ao longo do projeto, é parte do que a gente pretende trazer. Mas o que o Cartórios Club, na minha visão, tem de muito legal é essa ideia da gente trazer, de uma forma muito intensa, o valor do relacionamento e do comportamento para o ambiente do cartório. É entender que, às vezes, você ter uma relação com outros perfis de profissional pode ajudar muito você a crescer. É entender que o poder de um grupo bem montado pode fazer uma grande diferença na evolução de todos os membros daquele grupo sem que haja uma concorrência. A gente não está prometendo, aqui a gente todos nós somos muito pé no chão e, Martins e Johnny têm uma baita responsabilidade porque são referência no ambiente do mundo notarial e registral. Eu também, humildemente, tenho aí uma imagem muito ligada a conteúdos e a gente quer, com responsabilidade, gerar perfis de conhecimento que possam transformar a realidade das pessoas que lá estão. E mais, né? Eu gosto muito da ideia, e isso foi uma das coisas que eu venho aprendendo com vocês, de criar ambientes e eventos prazerosos, coisas que sejam legais para quem está lá, a pessoa tendo contato com a própria família nos eventos, de estar junto, de crescer, de evoluir. E, cara, hoje... O Cartórios Club, né, que é parte de um guarda-chuva maior que a Mentoring League Society. A Mentoring League Society é coordenada hoje, ela tem como sócios quem? O Joel J, o Flávio Augusto e o Caio Carneiro. Que são 3 caras assim que, quando você olha em termos de sucesso empresarial, você não pode deixar de falar a respeito de nenhum deles, né? E os 3 estão unidos, ofertando perfis de conhecimento que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, eu vejo, né, eu olho para o Cartórios Club de fato como um projeto que vai ser muito transformador, porque a gente vai criar, em primeiro lugar,
um ambiente de conhecimento muito valioso. Sim, no direito notarial e registral, que eu acho que tem valor, mas a gente vai trazer uma cacetada de outros conhecimentos aí que vão ajudar. Conhecimentos que vão ser externados nos nossos encontros online, que são quinzenais, nas mentorias individuais que cada membro do clube tem, cada sócio do clube, né, tem acesso ao longo de um ano, nos nossos 3 eventos presenciais, o primeiro já está até marcado para o dia 26 de março. Então, assim, a gente tem esse ambiente muito valioso de aprendizado, essa troca. O acesso a conhecimentos que muitas pessoas às vezes não têm. Né? Uma das coisas que eu acho super legais do Cartórios Club é que, como ele é parte, né, da Mentoring League Society, as pessoas, além do nosso clube, terão acesso a outros tipos de conhecimento que eles entenderem que pode agregar na caminhada deles. Isso é muito... Qual projeto hoje tem isso dentro do ambiente notarial e registral? E mais do que isso, eu acho que a gente está juntando um grupo de pessoas, né? Porque nós já temos um bom número de sócios aí, pessoas que comungam desse ideal de mudança, né? De entender que tudo bem, sim, eu exerço uma profissão jurídica, mas eu posso ter um posicionamento sólido e eficaz dentro de uma rede social. Eu posso me apresentar com qualidade nos ambientes que eu estou. Eu posso absorver e beber de fontes que não só a jurídica para poder trabalhar melhor. Porque hoje a grande verdade é que se você sair perguntando para notários e registradores de todo o Brasil onde está a tua maior dor, eu garanto, Martins, garanto, essa maior dor não vai ser o direito. Vai ser o lidar com pessoas, o lidar com altos índices de rotatividade, o lidar com a insatisfação da equipe, do cliente. E, cara, tudo isso a gente vai ajudar a criar um perfil de conhecimento que vai mudar a maneira da pessoa enxergar, né? É beber de outras fontes, é beber de uma fonte que seja segura, né? A gente tá, veja, Mentoring League Society, quem coordena, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Aí você vem pro Cartórios Club, quem tá lá coordenando? Martins, Johnny, o Arthur. Quem faz... Nós não vamos falar aqui quem faz parte, depois vocês até vão ver nos vídeos, mas, cara, a gente já tem notários e registradores de muito respeito que acreditaram no projeto e estão com a gente. Então, eu acho que se a pessoa que assiste, né, ela comunga um pouco de algumas das coisas que a gente falou aqui hoje, é um projeto que ela tem que conhecer e fazer parte, porque realmente ele vai ser bem transformador. Muito bem, Arthur. Você está na atividade há 20 anos. 20 anos. Eu nunca fui notário nem registrador, mas eu estou na atividade, porque praticamente eu respiro o mesmo ar dos cartórios há 30. Pois é. E há 30 anos é que a gente vem, o Serac, né? Família Martins, Serac, vem especializando em fortalecer atividades, não sei se coincidente ou não, mas o contador é pouco valorizado. O tabelião registrador é pouco valorizado. Sim. Né? Então a gente vem nesse trabalho, né, que enche os olhos da gente, de valorização da classe. E eu estou muito empolgado com o Cartórios Club, porque eu acho que é o ápice do meu trabalho, né, do trabalho do Serac, da minha família, no sentido de valorização dos cartórios. Porque essa união que a gente vai conseguir, essa furar a bolha, né, que eu tenho falado, que aconteceu comigo, né? Eu só trabalhava com cartórios também. E eu não queria mudar, eu não queria ampliar o conhecimento, eu queria me especializar cada vez mais para prestar um serviço cada vez melhor. E eu estava enganado. Quando eu furei a bolha e fui fazer contabilidade para pessoa jurídica, e agora entendendo modelos de negócios, de vários tipos de negócios, para ampliar, né, a prosperidade dessas empresas, que é o que a gente faz no educacional, a gente vê que a gente pode ajudar muito mais naquela área que a gente começou, na gênese do Serac. Então, estou muito empolgado com isso. Eu também. Temos, infelizmente, que encerrar. E eu queria dizer, se você se interessou por Cartórios Club, mande a palavra Cartórios nos comentários aqui do YouTube ou também no Instagram do Serac. Mande a palavra Cartórios que a gente faz contato com vocês. Esse foi mais um Cartórios Club e nos vemos na próxima. Até lá.